Fala pessoal, tudo bom? Vamos aí para mais um bloco. Nesse bloco agora a gente vai falar de equação do primeiro grau. Então vamos botar nosso tópico aqui. Equação do primeiro grau. Ó, fique esperto que esse tópico é muito importante. Às vezes ele nem está em edital algum e ele vai cair. Porque a gente já até fez um monte de conta aqui usando a equação do primeiro grau. Tá? Só que agora a gente vai formalizar esse conhecimento. Então, preste atenção aí no tique, esse aqui é muito importante. Então, toda equação do primeiro grau tem uma forma básica, que a gente chama assim, ó, ax mais b igual a zero. Essa é a forma básica de uma equação do primeiro grau. Tá? Observe você que o expoente da minha variável é 1, tá? Então, ó, o a é um coeficiente, o b também é um coeficiente. E o nosso x é a nossa variável. Tá? O que seria variável? Variável é algo que pode assumir n valores, né? Tá? Valores distintos. Então, aqui a gente vai ter que conjugar com propriedades e com conhecimentos teóricos. Não tem jeito, tá? Eu sei que é chato, mas... Então, vamos lá. Definição aí é toda sentença aberta. O que é uma sentença aberta? É aquilo que eu preciso ter alguma coisa para me dar um resultado. Por exemplo, que se eu falar para você, ó, 2 mais 2 são 4, isso é uma sentença fechada. Eu já sei, não tem variável nenhuma, tá? Se eu falo para você assim, ó, que 2 é diferente de 5, opa, isso é uma sentença fechada. Se eu falo para você que 2 é igual a 3, isso é uma sentença fechada. É falsa essa sentença, mas é uma sentença fechada. Ok? Então, sentença aberta é aquilo que vai depender de um valor qualquer para que eu tenha uma solução. Ok? Vamos lá. É toda sentença aberta, redutível, né? Equivalente à forma básica a ax mais b, aonde a e b pertencem aos reais. Então, vamos anotar isso aqui que isso é importante, tá? Ó, a e b pertencem aos reais, porém a tem que ser diferente de zero. Ó, a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. E se isso ocorrer, eu não vou ter mais uma equação do primeiro grau, eu vou ter apenas uma constante, um número qualquer. Ok? Então, beleza. Já começamos a trabalhar nossas propriedades. Tá? Ou seja, a e b são números que pertencem ao conjunto dos números reais com a diferença de zero, né? O a tem que ser diferente de zero. E x pertence a uma variável que não conhecemos ainda, ou incógnita. Então, já expliquei que é a variável, aquilo que eu quero descobrir. Um exemplo aí de uma equação do primeiro grau, um exemplo qualquer, seria tipo 9 que multiplica x mais 3 igual a 33. Seria um tipo de equação. Isso seria um tipo de equação, tá? Beleza. Essa equação, né? Tem várias equações e a gente transforma numa identidade. Ou seja, preste atenção no exemplo que ele deu. 5 mais x igual a 8. 5 mais x igual a 8. Aí ele fala assim, ó, essa equação se transforma numa identidade, fazendo x igual a 3, né? Aí a gente vai ter 5 mais x igual a 8, 5 mais 3 igual a 8. Então a identidade aqui, o valor da minha variável seria 3. E como que a gente soluciona isso? A solução aqui, ó, nesse casinho aqui, seria o seguinte. A gente fala que vai passar para lá, tal, tal. Eu vou aceitar isso, eu não gosto muito disso não, mas como a gente não tem muitos encontros para poder falar isso, eu vou aceitar isso, tá? Eu só quero que você perceba o seguinte, ó. Todas as vezes que eu troco de lado, eu troco a operação. Isso eu quero que você veja. A gente troca a operação. Ok? X igual a 3. Então, a minha variável para que isso aqui seja verdadeira, né, tem que ser valor 3. Tranquilo? Beleza. Então, aí a gente tem uma identidade. Ó,
A letra x na equação é denominada variável, incógnita, tá? Enquanto o 3 é a solução da equação. Ou conjunto verdade ou raiz. Putz, professor, tem gravações? Tem. Porque quando a gente chegar lá em função, quando a gente chegar lá em equação, a gente precisa dessas nomenclaturas. Então a gente tem que saber que isso aqui é a raiz da minha equação, tá? E raiz, bota na tua cabeça que raiz é aquilo que faz zerar. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Então deixa eu botar aqui, ó, conjunto solução, tá? Só com uma resposta que a gente resolveu. Então vou botar assim, ó, solução é igual a 3, beleza? A nossa solução é o valor 3. Tranquilo. Aí dá um outro exemplo aí, ó. 3x menos 12 igual a 7 mais x, né? 3x menos 12 igual a 7 mais x. Ó, 7 mais x. Beleza, então vamos arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Trabalhar com variável de um lado e número do outro. Então vai ficar assim, ó. 3x menos x, ó, troquei a operação, tá vendo? Igual a 7, ó. O 7 eu não mexo, porque ele não mudou de lado. O 12 tá subtraindo, vai passar para lá. Somando. Opa, já botei a resposta, né? Então, aqui vai ficar 2x iguais a 19. Tranquilo? Vai dar um número feio? Vai, mas vai dar solução. Agora aqui em cima, ó. Aqui em cima a gente vai ter que distribuir. Vai ficar 9x mais 27 é igual a 33. Tranquilo? 9x igual a 33 menos 27, isso dá 6. X igual a, dividindo por 3, vai ficar 2 terços. Beleza? E a gente acha um conjunto de solução também. Cada uma tem seu conjunto de solução. Ó. Eu poderia muito bem dividir a equação toda aqui por 2. Ó. Quando eu divido por 2, aqui vai dar x. Quando eu divido 19 por 2, isso vai dar metade de 19. Ó. Metade de 19. Tranquilo? E tá aí. Conjunto de solução. Não é bonito, não é legal, mas é a solução. Beleza? Tipos de equação. Então, ó, as equações podem ter uma ou mais incógnitas, né? Tá? Eu posso ter com x e com y, só com x, y e z. Aí a gente vai depender de alguns fatores para poder resolver quando ela tem mais de uma variável, tá? Quando ela tem só uma variável, ó, a gente consegue resolver de boa. Se ela tiver duas variáveis, eu preciso montar um sistema com duas equações. Se ela tiver 3 variáveis, eu preciso montar um sistema com 3 equações. O número de variáveis vai me dar a quantidade de equações do meu sistema, tá? Ou, de outra maneira, a questão vai me dar os valores que eu possa substituir para trabalhar, ok? Beleza. Uma coisa que eu quero que você fique esperto aqui é o seguinte, ó. Preste atenção aqui, ó. O expoente aqui não é 1. Olha o que aconteceu aqui no meu conjunto de solução. Uma raiz. Olha o que aconteceu aqui no meu conjunto de solução. Uma raiz. Olha o que aconteceu aqui, ó. Uma raiz. Então, ó, isso quer dizer que o expoente da minha variável, ele me diz a quantidade de equações que eu tenho para a solução do meu problema, tá bom? Se é uma equação de primeiro grau, uma solução. De segundo grau, 2 soluções. De terceiro grau, 3 soluções e assim sucessivamente, ok? Beleza. Vamos lá? Tem exemplos aí, tá? Mas eu não vou mais falar de exemplo, eu já falei aqui, ó. Forma normal de uma equação. Uma equação está na forma normal quando todos os seus termos são do primeiro membro, né? Estão no primeiro membro, reduzido... Peraí, só um minuto. Reduzido e ordenado segundo as potências decrescentes de cada variável. Então você vai colocar na ordem das variáveis decrescentes, tá? Ele está na forma normal. Aí tem exemplo aí. Todos que a gente trabalhou aqui estão na forma normal, tá? Ou seja, todos os termos estão antes da igualdade, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Se a gente quisesse botar na forma normal essa equação aqui, ó, eu teria que fazer isso aqui, ó. Só para você entender bem agora. Ó, 3x menos x menos 12 menos 7 igual a 0, tá? Aí eu botei tudo de um lado só. Falei assim, ó.
2x menos 19 igual a 0. Depois a gente passa para lá e resolve. É isso que ele está falando para a gente, tá? Da forma normal. A equação do primeiro grau, racional, né? Eu posso ter uma equação racional também. Racional quando a variável não tem nenhum expoente fracionário, ou seja, quando a incógnita não está sobre o radical, tá? Aí, ó, irracional quando eu tenho um radical, tá? Vamos lá. Aí tem exemplos aí novamente. Aí eu posso ter ela fracionária, né? Tá? Equações equivalentes, ó. Duas ou mais equações são equivalentes quando admitem a mesma solução ou o mesmo conjunto de verdade. Imagine você que a gente resolveu essa equação aqui e achou 3. Imagine você que a gente resolveu essa primeira aqui também e tinha achado 3. Elas seriam equivalentes, porque elas teriam o mesmo conjunto de solução, ok? É isso que ele está falando pra gente. Tá? Então, ele dá até um exemplo aí, 3x menos 9 igual a 0, 4 mais x igual a 7. Tá? As duas admitem o 3 como solução. Vou até botar aqui, ó, que aí fica 3x menos 9 igual a 0. Isso quer dizer que eu tenho 3x igual a 9, dividindo tudo por 3, ó. Tá? Vou dividir logo tudo por 3. Vai ficar x igual a 3. Então, observe que o conjunto solução é o mesmo dado para as duas equações, ó. É isso que ele está falando para a gente, tá vendo? O conjunto solução é o mesmo para as duas equações. Elas são equivalentes. Equações numéricas tem que ter número, né? Equações literais tem que ter letra. Equações passíveis ou determinadas. Possíveis e determinadas. É quando a gente tem um conjunto de solução, tá? Ó, possíveis e determinadas são equações que admitem um número finito de soluções. Esse número 3 aqui, ó. Eu tenho só uma solução, eu tenho infinitas soluções. Eu tenho só uma solução, tem que ser o 3. Então, aqui, ó, é um conjunto finito de soluções. Eu só tenho uma solução. Mas tem equações que elas podem ter infinitas soluções, tá bom? Então, as possíveis e determinadas são equações que admitem um número finito de soluções. Neste caso, por ser uma equação do primeiro grau, só admite uma única solução. Equações possíveis e indeterminadas. Indeterminadas, tá vendo? Elas são possíveis de ser resolvidas, porém elas têm um número indeterminado de soluções. Admitem infinitas soluções, ou seja, um número infinito de soluções também denominando a identidade. Seu conjunto de verdade é representado pelos números reais. Tá? Então, qualquer valor real seria a solução. Beleza? Então, ó, 5x menos 2y igual a 5 admite infinitas soluções. A gente pode ir fazendo tentativa e erro. É a mesma coisa que eu colocasse aqui, ó. X mais y igual a 300. Imagine você que o x é 100 e o y é 100. Pô, é 200. Opa, beleza, deu 300. Imagine você que o x continua a ser 100. Ou vira 150 e o y vira 150. Opa, continua dando 300, tá vendo? Imagine você que o x é menos 100 e que o y é mais 400. Continua dando 300, tá vendo? Eu tenho infinitas soluções. Infinitas soluções. Imagine você que o x é 0 e o y é 300. Deu 300. Imagine você que o y é 0 e o x é 300. Opa, imagine o caminho inverso. Entendeu? Então eu tenho infinitas soluções. Elas são possíveis de resolver, porém eu não consigo determinar quantas soluções elas têm. Então elas são possíveis e indeterminadas. Tá bom? Isso é muito importante para a classificação dos sistemas. Equações impossíveis. Todas as equações que não admitem solução. Tipo assim, a gente está resolvendo uma equação, aí tipo assim, ó. 0x mais 0y igual a 1. Cara, isso não existe, velho. Como é que eu tenho 0 somado com 0, isso vai dar 1? Impossível. Impossível de ter solução. Beleza? Vamos lá. Tá? Tem exemplo? Resolvendo uma equação do primeiro grau e já vou deixar para o próximo bloco, então. E daqui a pouquinho a gente volta, ok? Um abraço, até daqui a pouco.